Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à série Transferência de Unção. E hoje nós queremos falar com você a respeito de jugos. E os jugos, eles são quebrados justamente por causa da unção. A unção despedaça o jugo, ele quebra o jugo. E uma pessoa que tem a estrutura desenvolvida e recebe a unção, e essa unção se desenvolve junto com a estrutura que ela recebe, para que os jugos sejam quebrados, seja na nação, seja no estado, seja na cidade, seja na família, seja onde ela estiver. E quando que isso acontece? Quando uma pessoa de verdade percebe que esses jugos geracionais ou jugos espirituais, eles precisam ser retirados para que ela seja livre. Porque afinal de contas, a Bíblia diz que Cristo nos chamou para a liberdade. E o jugo, ele causa prisão, ele não permite que você se desenvolva de forma espiritual, de forma financeira, em todas as áreas. Geralmente, pessoas carregam jugos que as impedem de se desenvolver em Deus. Algumas pessoas não conseguem falar, não sabem como se expressar, carregam o jugo da vergonha, carregam o jugo do medo, na parte financeira não conseguem romper financeiramente e acabam carregando jugos muitas das vezes familiares, geracionais, que se manifestam e acabam desenvolvendo e manifestando a forma como essa pessoa vai viver. Só que a unção, ela quebra esse jugo. E vem a libertação, e a libertação vai gerando sobre a pessoa restauração e restituição de quem ela é. Quando você vai para Isaías, no capítulo de número 10, no versículo de número 27, está escrito assim: Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Ou seja, a unção quebra o jugo que está sobre o ombro e sobre o pescoço. Os pontos que geralmente as pessoas carregam as cargas. E esse jugo espiritual ou geracional, ele acaba mantendo as pessoas em um estilo de vida que não é o que Deus as chamou para viver. Só que elas acabam vivendo, elas acabam estando submetidas a esse jugo que as impede de ser quem de verdade elas são. Esse jugo arranca delas a verdade de quem elas foram criadas para viver nessa terra, de como Deus a criou. E esse jugo passa a tirar delas a realidade de quem elas são. As pessoas passam a viver submetidas e acabam não percebendo que elas estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma ação hereditária que as impede de serem livres em Deus. E a unção quebra esse jugo, seja por meio de um ministro, seja por meio da vida da própria pessoa. Quando ela é ungida, os jugos são quebrados. E nós precisamos compreender e entender que jugos hoje nós carregamos de forma inconsciente. São jugos geracionais que vieram dos avós, do pai, da mãe, de familiares. E esses jugos acabam determinando, seja enfermidades hereditárias, seja vícios, seja problemas financeiros. Pessoas que veem que o avô era rico, o bisavô era rico e a pessoa hoje vive na pobreza. Ou seja, existe um jugo que está sobre ela. E esses jugos passam a acompanhar a pessoa durante muito tempo e muitas das vezes são jugos geracionais. A unção quebra tudo isso. Você vê que existem jugos que eles vêm de forma hereditária, como as enfermidades, como os vícios, como os problemas financeiros. Existem jugos que são desenvolvidos pela forma que a pessoa crê, pela forma como ela enxerga ao seu redor aquilo que é espiritual. E ela começa a acreditar que ela não é ninguém, que ela não pode, que ela não vai conseguir. E de repente esse jugo se apodera dela e ela passa a viver submetida a ele. E a unção vem para quebrar esse jugo. A unção vem para destruir aquilo que não faz parte da vida da pessoa. Os jugos, eles precisam ser retirados por causa da unção. E Deus, ele vendo a estrutura de uma pessoa que está se desenvolvendo, vem também a unção sobre ela e começa a crescer sobre ela, começa a se desenvolver sobre ela, começa a habilitá-la, começa a ensiná-la a viver aquilo que é necessário viver. E de repente você percebe que essa pessoa já está vivendo algo sobrenatural e ela começa a ser livre. Os jugos começam a ser quebrados, os jugos começam a ser retirados dos ombros das pessoas e elas começam a serem de verdade quem elas precisavam ser. Por isso que você percebe na feição das pessoas a diferença de quando elas têm um encontro com Deus e o jugo que antes a aprisionava é tirado de dentro dela, é tirado de sobre os ombros dela. Você percebe a alegria, você percebe que há uma transformação na forma como você vê
No rosto da pessoa você já percebe algo diferente, um semblante diferente. Porque aquele jugo que havia dentro dela, sobre os ombros dela, de tristeza, de enfermidade, de dor, de sofrimento, é retirado. E quando você ministra sobre uma pessoa, a unção toca sobre ela e esses jugos são retirados dessa pessoa. A unção quebra todo jugo, despedaça todo jugo. E nós precisamos de verdade entender o porquê da unção, o porquê ser ungido por Deus, o porquê ser ungido por Deus. E quando você vai para Atos, no capítulo de número 10, no versículo de número 38, está escrito algo muito precioso em relação à unção. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção sobre Jesus, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para trazer libertação às pessoas, para trazer até as pessoas restauração, e toda a ação do diabo sobre a vida das pessoas era quebrada, era retirada, porque afinal de contas, Jesus o Cristo, ungido de Deus, estava manifestando o poder de Deus sobre a vida das pessoas que viviam aprisionadas, que viviam de forma cativas naquilo que não fazia parte da vida delas. O jugo que estava sobre elas era retirado por causa da unção e por causa do ungido que estava andando sobre aqueles lugares e manifestando com poder, cura, transformação, milagre, libertação sobre todos aqueles que o encontravam. E quando você percebe o para que ser ungido, porque você de verdade vai começar a ser um instrumento de Deus, uma luva de Deus para gerar salvação, transformação, libertação sobre a vida das pessoas. E o jugo vai ser tirado sobre a vida delas. Porque afinal de contas, você agora está manifestando na terra a unção e o poder de Deus. O ungido manifesta sobre a terra restauração como um todo. Existem jugos pessoais que eles precisam ser retirados porque a unção vem sobre você e te capacita para isso. E você começa a ver esse jugo sobre você ser tirado. É a ausência de paciência, é o medo, é a raiva, o rancor. E essas coisas como o jugo começam a te aprisionar e transformar a sua casa em uma batalha, transformar a sua casa em um ringue, onde há discussão, briga, confusão. E a unção de Deus vem sobre você para transformar você, para que você possa transformar outros. Nós precisamos ter Jesus como modelo. Nós precisamos ser transformados. E a unção que vem sobre nós, antes de tocar no outro, ela precisa restaurar a cada um de nós. Ela precisa restaurar nós mesmos. Porque, afinal de contas, se nós permitirmos que isso aconteça, a unção, o poder de Deus, restaura aquele que é ungido, aquele que é portador da unção, porque ele precisa ser aberto e restaurado para ser de verdade uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem o caráter de Jesus, tem a personalidade de Deus e tem a figura de Cristo como modelo, para que ela possa viver nessa terra como modelo para outros. A unção gera sobre nós a transformação, para que nós venhamos restaurar o mundo, mas precisamos de verdade sermos antes restaurados, para que nós venhamos ser modelos para o mundo inteiro. Amém? As pessoas vão olhar em você e ver Jesus, porque Jesus é o seu modelo. Então entenda uma coisa, a unção que está sobre você, ela primeiro tem que restaurar você e tirar os jugos que estão sobre a sua vida. Permita que ela faça isso. Entenda que ela deseja fazer isso através de você. E assim que você é restaurado, assim que os jugos são tirados, assim que os pesos espirituais estão sobre os ombros, sobre a cabeça de uma pessoa é tirada, ela começa a ser livre e ela começa a ser de verdade quem Deus a criou para ser. Um ser perfeito, sem máculas, sem rugas, aonde agora ele vai conseguir manifestar à terra aquilo que Deus o chamou para viver. Quando os jugos espirituais saem de sobre você, você começa a descobrir quem você é no mundo espiritual. E lá você começa a ser um príncipe de Deus, que luta, que restaura, e isso reflete no físico, para que a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério, o seu propósito possam ser manifestados de forma poderosa, para que o mundo seja transformado por meio da sua vida. Porque afinal de contas, aí tem um ungido, aí tem uma pessoa que foi ungida com unção e com poder, e agora está transformando a terra de verdade, por meio da estrutura que você tem, para que tudo possa ser transformado ao seu redor.
Você é responsável por isso. A unção quer tirar todo o jugo de sobre você. A unção quer tirar tudo aquilo que te impede de crescer e se desenvolver em Deus, para que você possa, de verdade, manifestar os 4 cantos da terra, a realidade, a glória e a manifestação de um Deus que deseja transformar o mundo inteiro por meio de você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e entenda algo. Você é muito mais poderoso do que você imagina. Deixe a unção direcionar você por meio da estrutura que você tem, para que a liberdade do Espírito Santo em nossa vida possa ser algo contínuo e real. E daí em diante, você tem os seus olhos, seus ouvidos abertos para viver como um ser espiritual legal nessa terra, que pode transformar tudo ao seu redor segundo a realidade e a vontade de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.